Ô, Capita, você pegou o apelido do Carlos Alberto Torres, Capita? Boa tarde. Boa tarde, meu ouvinte. Não, eu sempre falei que eu era o genérico, entendeu? Que o original era só um. E aí ele sempre deu risada e teve o maior carinho, assim, comigo. E o meu caso foi muito por acaso mesmo, né? Porque na época surgiu uma rede social aí, eu queria colocar o William Machado, já tinha. Queria colocar o William Machado de Oliveira, já tinha. Tentei tudo. Aí você, bom, o pessoal me chama de Capita lá no Corinthians, eu vou colocar o William Capita, ver se tem também já. Não tinha, e aí o negócio acabou que espalhou e pegou mesmo. Qual o jornalista que inventou William Capita? Rapaz, sabe que não acho que não foi nenhum jornalista, quando eu escrevi no Corinthians, e aí o mano me colocou de capitão, aí o pessoal começou a chamar capitão, e aí mais carinhosamente Capita, e aí foram os jogadores mesmo, excelente de 2008, que disseminou isso e acabou pegando. Mas foi tão bom te ver pessoalmente lá naquela casa judaica no centro de São Paulo, no lançamento do livro do meu grande amigo de Macabíada, o nosso querido Ayrton Klerman. Você e o Becão do Atlético Paranaense, né? Pois é, o Paulo André, eu conheci o Ayrton através do Paulo André, e o Ayrton é uma pessoa sensacional, a esposa dele, a família toda, né? E eu tenho esse prazer, esse carinho enorme de poder conviver com eles, e quando ele me falou do livro, não podia faltar, e foi uma grata surpresa te ver lá também. Não imaginava da história que vocês tinham juntos. Ele me ajudou muito na vida. Ele, Marcos Arbaitzman, o nosso querido Jacques Leon Terpes, Sérgio Henrique Terpes, que está no céu, era irmão gêmeo do Jacão, entendeu? O Bernardo Goldfarb, que é nome de viaduto hoje aqui na Marginal do Pinheiros. Os judeus me ajudaram, Chico Reichmann, eu nunca vou esquecer. A gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. A minha vida mudou em 85 indo para Israel e em 99 quando eu entrei com o super técnico aqui na Band, graças a Johnny Saad e J. Ávila. Agora, eu vou repetir o que eu te falei lá, eu meto o pau no você mesmo. Sabe por quê? Você parou muito cedo, cara, você parou moleque, tem cara jogando com 40 e tantos anos aí. Mas sabe o que é? Eu falo com as pessoas, eu morei e joguei muito tempo no interior e time pequeno, né? Em time pequeno, a gente faz cada viagem, estava até lembrando, eu estou em Belo Horizonte agora, capital mundial do Galo, como você gosta de falar, minha terra natal, e aí lembrando que com os amigos, tempo de Ipatinga, a gente saía de Ipatinga, ia jogar lá em Tuiutaba, lá em Patos de Minas, e eram 12 horas de viagem dentro do ônibus, então isso envelhece a pessoa, sabe? Na identidade, eu tinha 34, mas eu acho que no físico eu já estava perto dos 40. Mas parou porque tá rico, milionário também. Não, eu parei porque eu aprendi um negócio. O importante é quanto que a gente gasta, não é quanto que a gente ganha, entendeu? Você, graças a Deus, construiu um patrimônio aí que o pessoal fala que é interessante esse patrimônio. Eu não chego nem perto. Mas como eu sou mineirinho, eu gasto bem pouquinho, entendeu? Então, eu acumulei, graças a Deus, dá pra ter uma vida boa. A gente vai indo, né? Vai muito tchan-tchan, igual fala em Muzambinho. Aliás, hoje você está em Belo Horizonte, eu tive a satisfação de entrevistar um piloto chamado Messias Magalhães, que vem a ser simplesmente de Muzambinho, filho do meu amigo Vitor Formigueiro, que jogava sinuca, bará e bote comigo lá em Muzambinho. E o cara é um dos heróis aí ao lado dos bombeiros, dos pilotos de helicóptero que fizeram manobras absurdas para salvar muita gente, entendeu? E ele mora em Belo Horizonte, é de uma outra geração, ele tem 40 e poucos anos, eu tenho 60 e tanto. E devo ter visto o moleque lá algumas vezes e tal. Mas aí ele falou do Vitor Formigueiro, esse cara era meu amigo demais, sabe, o pai dele. E foi emocionante. Ele estava aí em Belo Horizonte, mas amanhã eles voltam para Brumadinho porque os helicópteros e os bombeiros não param de tentar achar ainda pessoas que infelizmente morreram lá, né, William? Tá sendo um drama, eu até arrepio quando eu escuto essa história e toca nessa história, porque assim, como eu sou aqui da região, né, então eu tenho amigos que conhecem pessoas que estavam lá, sabe? Então, assim, é um trauma que a gente vai carregar, mais um, né? Depois, mais um trauma que a gente vai carregar pro resto da vida, porque, independentemente de questão financeira, uma vida não tem preço, né? E essa quantidade de vidas que se perdeu nessa tragédia, isso aí a gente crê que não vai recuperar tão cedo.
Aí o William Capita, João Paulo Capelanes Camargo, que sempre meteu o pau no William. Agora fala pra ele, vamos ver se você vai pipocar. Não tem nada disso não. Tudo bem. Ele era lento, não sabia jogar no cruzamento pela direita, só pela esquerda. Fala agora. Mas toda vez ele faz a mesma coisa, William. Liga não, tudo bem? Boa tarde. Você conhece, né? Tudo bom? Tudo bem, você conhece a peça, né? Pois é. Ô William, tenho duas curiosidades, uma dentro e outra fora de campo. Você tá aí nas Minas Gerais, mas muita gente fica na expectativa de quando você vai retornar ao trabalho como gestor de futebol. No caso, você teve uma passagem como gerente do Santos. Você já tem mais ou menos um prazo? Algum clube te procurou? Tem alguma expectativa ainda esse ano, esse semestre? Na verdade, quando eu saí do Santos, eu recebi uma proposta para retornar ao mercado financeiro, né? Fazer assessoria para atletas, mas não somente atletas, mas claro que eu tenho uma abertura muito grande no mundo esportivo, e eu sempre me dediquei muito ao aprendizado e ao conhecimento do mercado financeiro. E eu retomei esse projeto, que era um projeto que quando eu parei, eu iniciei, mas não funcionou da forma como eu queria, eu acabei me afastando, e agora eu encontrei uma casa muito boa. Eu hoje trabalho junto à XP, que é uma corretora-distribuidora de produtos financeiros, e eu estou muito empolgado, aí há 1 mês e meio já estou nessa empreitada, e eu acredito que dessa forma, trabalhando como assessor financeiro, eu vou conseguir atingir um objetivo que foi o que me motivou a também estar dentro do futebol como gestor, e que eu não consegui, que é estar ajudando as pessoas, estar ajudando o futebol de uma forma mais ampla. A gente sabe que tem muitos atletas que infelizmente não sabem como administrar os bens que ganham, e se cria uma expectativa muito grande. A maioria não ganha dinheiro, ganha um pouquinho, e sem saber administrar, acaba perdendo esse pouquinho, e muitos também que ganham bem acabam perdendo. É muito triste a gente ver um grande ídolo, pessoas que nos deram tantas felicidades, por desconhecimento, não conseguirem ter uma vida pós-carreira digna. E esse é meu intuito, sempre foi. Dentro de um clube eu acabo ficando muito limitado, fora de clube eu consigo ter um escopo maior de trabalho, e dessa forma pretendo ajudar a muitos colegas e colegas. Por isso que o Tele Santana, jogador dele, comprava carro caro, simplesmente falou: ou você vende isso aí, devolve lá pra agência, senão você vai ficar na reserva. Compra casa, compra apartamento, seu tonto. E aí na última sexta-feira, coincidentemente, no meu escritório, eu recebi lá o Alberto Setúbal e mais 2 brokers, corretores, né, da XP. Sim. Eles me deram uma aula lá, só que farta ferpa e tal. Eu falei pra eles que assim que eu tiver dinheiro, eu procuro eles. Então começa comigo, sabe, então, porque, né, você vai colocar pouquinho mesmo, quando você ganhar em um trocadinho, né, e eu também tô começando agora, então um ajuda o outro. É isso mesmo. Mas viu, lá em Minas, lá pelo menos no sul de Minas, o cara, aqui não fala, lá na pessoa não fala que tá duro, tô sem ferpa. Sem ferpa. Fala aí, ô Capelani. Ô William, pra fechar de minha parte, em relação agora a um aspecto dentro de campo, que o torcedor corintiano, ouvindo o William Capita, tem um carinho enorme. Então eu vou perguntar de uma posição que você conhece muito bem dentro do Corinthians. Henrique, Manuel, Marlon, Pedro Henrique, Léo Santos, esses são os jogadores no atual elenco corintiano. Bruno Mendes, zagueiro uruguaio, tá chegando, e o Lucão também, 2 anos de contrato. São 7 zagueiros. Queria, na sua opinião, saber o seguinte: qual é a dupla de zaga ideal na sua cabeça? Lembrando que todos esses nomes estão praticamente já à disposição dos próximos jogos, se o Bruno Mendes e o Lucão chegarem já na semana que vem. E quantos zagueiros são necessários para um elenco profissional justamente nessa posição? Bom, o Fábio Carille tem muita experiência, até pelo tempo de convivência dentro do Corinthians, né, de aprendizado, junto com o Mano, com o Tite, né, esses dois principalmente foram os dois que ficaram mais tempo no Corinthians, que vêm da mesma escola, né, com algumas diferenças, mas vêm da mesma escola, de uma defesa sólida, mas ele sabe muito bem também que a defesa era só parte de um sistema, né? O sistema é o sistema defensivo, incluindo os laterais, incluindo os meios-campistas e atacantes. E o Corinthians se notabilizou nos últimos anos, desde 2008, por ter sistemas defensivos muito fortes. E eu vi, no último ano principalmente, que alguns atletas começaram, principalmente falando do setor especializado ali, do setor defensivo, dos zagueiros, cometendo alguns erros, algumas falhas que a gente não os via cometer, principalmente no caso do Henrique, em outras equipes. Eu acredito muito que o Fábio Carille deva começar a dupla de zaga com o Manuel e com o Henrique, mas é óbvio, isso aí é um palpite meu. O Fábio está lá diariamente
vendo quem performa-se melhor, quem performa melhor nos treinamentos, e também vai experimentar, né, com essa quantidade de zagueiros, né, são 7. Eu vejo que entre 5 e 6 é um número bom, porque é aquela condição de zagueiro, às vezes, acaba um suspenso, o outro também um machucado. Então, às vezes você tem 5, quando você assusta, você tem 2, você tem 3. Então, o Corinthians está se precavendo também, pelo que eu li, de uma possível saída de alguns zagueiros, somente os mais jovens, no meio do ano, já que já teve algumas consultas em relação, acho que, se não me engano, ao Léo Sandro, principalmente. Sim, o Corinthians está antecipando o movimento. É claro que o Fábio também vai ter que lidar com essa situação de ter 7. Geralmente você vai levar 3, 4 para o banco, né? Porque hoje você pode levar um número maior de suplentes, mas você não vai levar 5 zagueiros para um jogo. Dificilmente isso aí não é interessante. E aí vai ter que lidar com a insatisfação momentânea de alguns. O Fábio tem talento para isso, tem capacidade. Agora eu acredito que ele deva começar mesmo com os mais experientes, no caso Henrique e Manuel. O William, no último jogo, o torcedor corintiano ficou bravo, uma barbaridade, porque o Corinthians jogou muito mal contra o Ferroviário. É verdade que há 2 jogos contra o Palmeiras, o Corinthians conseguiu o resultado no Allianz Parque, mais uma vez vencendo por 1-0. Por o jogo de hoje, sabendo que são 6 mudanças em relação à última partida, o torcedor corintiano contra o Novo Horizontino vai ter que ter ainda mais paciência por ser principalmente início de temporada ainda? Matou a charada, o final da sua frase, né? Início de temporada. Eu vejo assim, se cobrando muito de alguns técnicos, vejo no caso do Carille, que já tem um nome, né, pelo tudo que ele construiu dentro do Corinthians, e até do próprio técnico do São Paulo, Nardini, e é início de temporada. A gente hoje é 10 de fevereiro, né, tem aí pouco mais de um mês, 40 dias de trabalho, e isso é muito pouco. Quando você passa por reformulação, né, chegada de jogadores, o técnico é meio que um cozinheiro, né? Ele vai experimentando ali vários tipos de receita e coloca um pouquinho mais disso, um pouquinho daquilo, tira esse, coloca aquele, não ficou bom, não rendeu, opa, aqui deu liga, então esse aqui mantém, vamos ver com o outro lado. Então, é de fato, uma coxa de retalhos também, que ele vai ali montando na base do experimento, não tem como ser diferente. E as equipes menores, principalmente aquelas que não disputam Série B, elas normalmente se apresentam antes, tem mais treinamento, fecha elenco antes, e estão com a parte física melhor, disputam menos competições também. Eu lembro quando eu jogava em equipe pequena, o que mais a gente queria e torcia para que na tabela a gente pegasse os grandes logo no início da temporada, justamente porque a gente sabia que eles ainda estavam em fase de preparação e o condicionamento físico era muito abaixo do ideal. Eu acredito que é óbvio, a gente está falando de equipe grande, e aí a qualidade precisa prevalecer, mas a gente sabe que o interior de São Paulo, né, o Campeonato Paulista, é o mais difícil, disparadamente, dos regionais. Então, o Corinthians precisa de mostrar mais futebol, mas principalmente esses jogadores e o torcedor, entendeu? O cara não vai conseguir render tudo neste momento. E até a expectativa é essa mesmo, que vai crescendo com o decorrer da temporada. Mas o jogador, enquanto a partida lá dentro, ele tem que fazer o máximo para que essa falta de ritmo, essa falta de condicionamento físico, ela apareça o mínimo possível. Então, geralmente tendo segurança em passe, retendo mais a bola, não acelerando de forma desorganizada, justamente para você ter mais o controle do jogo. Senão, você fica ansioso, querendo mostrar logo, você acaba errando muito, e aí a equipe pequena que tem qualidade, ela acaba sobressaindo. O homem comenta bem, viu? Era um beck mais ou menos, mas ele comenta bem, viu? Deu nada, né? Eu assistia bem o jogo, então eu aprendi a assistir dentro de campo. William, olha o seguinte, você já falou, só a penúltima pergunta, você viajou aí no interiorzão de Minas, que eu conheço parte do interior de Minas, e você pegou estradas aí com 12 horas de viagem, ônibus meia boca e tal, mas em função do que aconteceu lá no Flamengo, eu morei em porão em São Paulo, em 2 pensões apertado, depois fui para um porão, e morava no chão, e apesar que a segunda eu era 2 beliches com 5 japoneses e o beliche era encostadinho no chão mesmo. E eu queria saber do seu seguinte: você já morou em arquibancada, adaptado em quarto e tal, na arquibancada, debaixo da arquibancada, algum time em Minas Gerais? Porque lá no Rio de Janeiro aconteceu essa tragédia toda num clube grande. Aí em Minas, você sofreu morando em lugares como Neto, como Bozó, o próprio Dunga morou também na arquibancada do velho estádio do Beira-Rio, ou nos Eucaliptos, não sei. E conta pra nós como é que foi quando você tinha 15, 16, 17 anos.
Milton, eu dei muita sorte, né? Felizmente, né, como eu disse, eu sou aqui de BH e eu comecei a minha carreira na base do América Mineiro, né? Que é aqui também, na verdade era em Contagem, onde treinávamos, então tinha que acordar cedo, pegar 2 condições, 2 horas para ir, 2 horas e meia para voltar, mas felizmente morando junto com meus pais, casa simples também, meus pais nunca tiveram uma condição muito boa quando a gente quando era mais jovem, felizmente depois a gente pôde ajudar, mas eu convivia com outras pessoas que moravam nas concentrações, a reclamação sempre era muito grande, podendo falar de Atlético, Cruzeiro e América, né? América eu convivia mais, mas tinha amigos também Atlético e Cruzeiro, e era uma reclamação assim, que não variava de clube para clube. Todos de categoria de base falavam das condições, naquela época, né? Estou falando de 92, 93, 94, das condições que os clubes ofereciam em relação à alimentação, em relação à moradia, mas felizmente aqui, assim, penso que por pior que as condições fossem, eram condições que não expunham a risco, pelo menos, a questão estrutural. A questão alimentar não posso falar porque a gente via algumas coisas assim, a forma de preparo da comida que não era, a higiene não era a prioridade, entendeu? Mas felizmente nunca teve nenhum problema assim, de preocupação alimentar e essas coisas. O que eu vejo assim, infelizmente no Brasil, que não é só no futebol, o futebol acaba criando uma repercussão muito maior, porque a gente é de fato o país do futebol, mas eu me recordei, por exemplo, da Boate Kiss, né, lá no Gaúcho, que também foi uma tragédia, e aí a gente, depois que passa, eu não sei até que ponto já foram as pessoas estão pagando por aquilo, mas assim, volto a falar, não é, ok, tem que ir para a cadeia, às vezes tem que ter uma punição pecuniária também, mas são vidas, né? Então, assim, quando a pessoa abre mão de priorizar a vida, a gente vê que os valores estão invertidos, né? O Flamengo é uma entidade maravilhosa, o Bandeira fez um trabalho lá de reconstrução financeira da equipe formidável, invejável. Agora, ali, eles pecaram, pelo que a gente está lendo, né? E pecaram feio, né? Porque expuseram vidas a uma situação de risco e acabou acontecendo essa fatalidade, mas que poderia ser evitada. Então, o duro no Brasil é isso. Quando a gente vê situações, como a gente está vendo de Brumadinho, como a gente viu da Boate Kiss, que poderiam ser evitadas, né? Não foi um acidente que não dava, um terremoto, por exemplo, que não tem como prever. Foram acidentes que a gente viu que o humano colaborou muito para que essas tragédias acontecessem. E aí a gente fica muito, muito triste esperando que a justiça se faça e se faça o mais rápido possível, né? Não porque vai trazer as vidas de volta, mas que em um outro lugar a pessoa coloque a mão na consciência e fala, não dá pra gente alojar ninguém aqui porque isso aqui não é condição para uma pessoa morar, porque tem um risco muito grave de acontecer isso ou aquilo e colocar a vida da pessoa, né, em risco. Então, assim, eu espero que a gente aprenda o mais rápido possível, porque nosso país parece que a gente não está aprendendo, né? As tragédias vêm acontecendo, se sucedendo, e a gente lamenta, chora, mas quase que esperando até a próxima. William Capita, o sábio. Olha, Belo Horizonte, onde você está, não apenas é a capital mundial do galo, como é também a capital brasileira da mulher bonita. E eu, quando morei aí, as mulheres bonitas, o mineiro de Muzambinho fala assim, ó, as mulheres tão bonitas aí, eu namorei as tudo. Aí tem umas casas bonitas aí, eu comprei as tudo. Mineiro lá do sul de Minas fala assim, namorei as tudo. Um abraço pra você, capitão, você é genial. Um abração, prazer falar contigo, todos os ouvintes. Forte abraço. Obrigado.